Glória a Deus. Com muita alegria eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estarmos reunidos aqui nessa noite para ouvirmos a voz de Deus. Você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Glória a Deus, meus irmãos. Quero convidar você que pode abrir a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número, deixa eu só confirmar aqui, 13. Aliás, versículo de número 10, meus irmãos. Versículo de número 10. Glória a Deus. Enquanto vocês encontram, eu preciso louvar ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Paulo pelo convite. Ele que já foi meu líder de jovens, meus irmãos. A idade chegou mesmo. Olha onde eu estou, Paulinho. Já foi meu líder de jovens. E pensa num líder de jovens que insistiu em mim. Que eu era, na época que ele foi meu líder, eu queria mudar de igreja. Eu queria sair da nossa igreja. E minha mãe falou, você vai ficar comigo. Eu falei, não, mas deixa eu ir para uma outra igreja. Os jovens são mais legais. E minha mãe, acho que conversou com ele. Ele ia me buscar todo ensaio em casa. Eu me lembro que eu entrava no carro calado e saía mudo, fazendo birrinha. Mas ele insistiu em mim. E eu agradeço muito a Deus por isso. Fabiano e Camila também, amigos que Deus tem nos dado e sempre cuidaram da gente. Êxodo capítulo de número 3. Vamos a partir do versículo de número 7. Quem achou, diga eu. Leiamos a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrar da mão dos egípcios, e para fazê-los subir terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o nome deste Deus? Que eu direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou, me enviou a vós outros. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Um texto em que Deus marca o encontro com uma das pessoas mais improváveis da Bíblia. A gente sabe que Deus é especialista em trabalhar na vida daqueles que ninguém dá valor nenhum. Tanto é que estamos aqui nessa noite. Deus é tão especialista que Ele escolhe que seus filhos, inspirados pelo Espírito Santo, conte a história justamente desse tipo de gente. E só para a gente contextualizar, nós estamos falando de um homem que nasceu em um período de extrema perseguição. O povo de Deus vai parar no Egito através de José, que leva a sua família para o Egito. E enquanto José esteve vivo, José e a sua família desfrutou das maiores e melhores bênçãos do Egito. Porém, certo dia José morre, e a Bíblia fala que o novo faraó não conhecia José. Por não conhecer José, ele passa a escravizar os hebreus. E passam-se muitos anos, o povo hebreu começa a crescer. Faraó se preocupa com este crescimento repentino do povo de Deus e dá ordem de morte: todos os meninos que nascerem morrem.
Deu ordem às parteiras temeram ao Senhor e falaram: nós não vamos matar aquele que Deus tem abençoado, nós não vamos matar aqueles que Deus tem feito prosperar. Então ele toma uma medida drástica, manda um exército ir de casa em casa para matar os meninos. Só que aonde Deus decretou vida, não tem quem decreta morte. Aonde Deus decretou bênção, não tem quem decrete maldição. E aí Joquebede, mãe deste menino, resolve, inspirada por Deus, escondê-lo durante pelo menos 3 meses de sua vida. Eu não sei se a maioria aqui tem filhos ou já teve filhos, passou por este momento, mas é humanamente impossível esconder um bebê durante 3 meses em silêncio. Nós tivemos essa experiência recentemente, a nossa filha completa na semana que vem 6 meses. 3 meses é impossível esconder uma criança sem nenhum choro. É coisa de Deus, meus irmãos. Esses 3 meses, então, Joquebede esconde o menino. E quando ela vê, não tem mais como esconder essa criança, Deus dá uma outra estratégia para Joquebede. Coloca ele num cesto, betuma um cesto, coloca às margens do rio Nilo. Que eu sei o que eu estou fazendo com esse homem. Desse menino pode deixar, Joquebede, que cuido eu. Joquebede faz de acordo com aquilo que Deus coloca no seu coração. Coloca ele nas margens do rio Nilo e de repente, quem tinha dado ordem de matar agora seria aquele que cuidaria do menino. Ele se encontra com a filha do faraó. E neste encontro ela dá o nome, é a primeira vez que aparece o nome do menino, Moisés, porque das águas foi tirado. Moisés passa 40 anos, cresce no palácio do Egito, e isso faz com que ele entenda mais. Certa vez ele está passeando pelo Egito, e ele vê um homem, um soldado egípcio, maltratando um hebreu. Ele vai lá, todo cheio de sua justiça própria, mata o soldado egípcio. Quando ele mata o soldado egípcio, ele sabe, apesar de ser neto de faraó, a justiça dos egípcios ainda virá sobre mim. O que ele faz? Foge. Então nós estamos falando de um menino que nasceu e era para ter morrido, não morreu. Nós estamos falando que esse menino cresceu. Esse menino cresceu no meio de onde veio a palavra de morte. E agora esse menino mata alguém e torna-se um foragido da justiça. Moisés está no deserto. Passam-se os anos. Ele se casa. Moisés está no deserto. Passam-se 40 anos. Ele acha que todo mundo tinha esquecido dele. Ele acha que ninguém mais se lembrava dele. E acha que a vida dele ia seguir normalmente. Mas um dia, Deus marca um encontro diferente com Moisés. Moisés está, a Bíblia fala, Êxodo capítulo 3, versículo 1. A Bíblia fala que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E de repente, ele ouve algo estranho no deserto. E ele, quando ouve isso, ele olha e vê, olha, uma sarça queimando, pegando fogo. No meio do deserto, sarça pegar fogo é normal. Só que sarça pega fogo e logo apaga, porque ela se consome muito rápido, que é um arbusto muito pequeno. Só que Moisés vê que essa sarça pega fogo e não se consome. E a Bíblia fala que quando ele pensa em virar para ver a sarça, ele ouve do meio da sarça uma voz dizendo: Moisés, Moisés, arranca a sandália dos teus pés, porque agora o lugar em que você está é terra santa. E ali começa um diálogo de Deus com Moisés. Um diálogo em que marcaria a história de Moisés, porque a partir dali Moisés seria chamado por Deus para uma grande missão. E a missão não era fácil, a missão não era simples. Deus chama Moisés e fala: eu vi a aflição do meu povo lá no Egito, e eu estou descendo com mão forte para livrar o meu povo de lá. Só que nessa história toda, Moisés, eu vou usar você. E a primeira coisa que acontece com Moisés, e talvez aconteceria também conosco, é que ele teve medo. E quem tem medo faz o quê? Dá desculpa. Moisés tem medo e começa: mas eu? Quem sou eu
para livrar o seu povo. Quando eu chegar lá, eles não sabem nem meu nome. Se souber, eu sou foragido. E aí Deus fala: Moisés, fica tranquilo que você não vai sozinho. Eu estarei contigo. E eu vou te dar um sinal. Quando vocês saírem do Egito, aqui nesse monte em que eu estou me encontrando com você, vocês vão me adorar. Aí ele: não, mas eu não posso. Eu não posso, porque se eu for e falar com os hebreus, eu vou falar que eu estou indo no nome de quem? E aí Deus fala: Moisés, o eu sou está te enviando. E muitas vezes a gente, quando se depara com essa frase, parece que é uma frase vazia, porque essa frase designa Deus, mas não esclarece quem é esse Deus. O eu sou está te enviando. Mas quem é esse eu sou? Esse eu sou é aquele que é suficiente em tudo, para tudo, por tudo. Eu estou pregando nesta noite sobre o eu sou que é suficiente, não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada, não precisa existir outra saída, não precisa existir porta diferente, não precisa existir jeitinho brasileiro, porque o eu sou tem nos chamado. E o que falta para nós muitas vezes é crer que este eu sou realmente nos chama e nos convoca. Passam-se os anos, e aí nós vamos ver João no capítulo 1 falando sobre este eu sou. E ele fala: o eu sou se fez carne, habitou entre os homens, cheio de verdade. O eu sou está entre nós agora, em João capítulo 1. E este eu sou, ainda no evangelho de João, que é Jesus de Nazaré, ele vai nos falar algumas verdades. O único evangelho em que Jesus fala 7 vezes sobre ele mesmo é o evangelho de João. Jesus sempre vai usar a frase: eu sou alguma coisa. Nós já ouvimos aqui falar sobre, na ministração do louvor, que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que veio para salvar. Sempre Jesus usando esse eu sou. E toda vez que Jesus fala eu sou, ele está remetendo ao eu sou que se manifestou no deserto para Moisés. Quando Jesus fala lá em João, eu sou alguma coisa, ele está lembrando: ó, eu falei com Moisés no deserto e estou falando agora com vocês como Deus encarnado. Eu sou. E o primeiro eu sou que nós vemos Jesus falar, ele fala: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe Jesus: pois eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E é interessante notar que Jesus, quando fala esta verdade sobre si mesmo, foi depois da grande multiplicação. Sabe aquela em que os discípulos olham e falam: e agora, Jesus? Esse povo está aqui, o Senhor pregou o dia inteiro, está anoitecendo, o que a gente faz? E Jesus desafia os discípulos: a gente não vai despedir eles sem comer não. Os discípulos ficam olhando. Aí se levanta Filipe e fala: nem se a gente tivesse 200 denários dava para comer e dar um pedaço de pão para cada um. Não tem o que fazer, Jesus, estamos no meio do deserto, a gente está perdido. Aí chega André: mas tem um menino aqui no meio da multidão que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: é hoje que eu abro padaria aqui, fica tranquilo. Senta todo mundo, organiza esse povo que eu vou fazer algo acontecer aqui. E a Bíblia fala que Jesus dá graças, começa a repartir o pão e todo mundo começa a comer e come até ficar saciado. E não contente em comer até ficar saciado, os discípulos começaram a fazer cestos daquilo que estava sobrando. Quantos cestos deu? 12 cestos. Para mostrar que Deus é o Deus que faz até sobrar e não falta. Jesus então fala a primeira coisa: eu sou o pão da vida. Passado isso, a Bíblia fala que essa multidão começou a seguir Jesus só porque tinha comido. Era o famoso crente que vem na igreja uma vez por semana. Deus faz um milagre. Não, Deus fez um milagre hoje, eu vou no outro domingo para ver se Deus faz um outro milagre. Aí Deus não faz o milagre. Não quero saber mais de Jesus. Se Jesus só faz as coisas pela metade, não faz tudo o que eu quero, não faz mesmo, meu irmão.
Tudo que você quer, você faz lá, pede lá um lanche lá no McDonald's, pede alguma coisa na revistinha da Avon, pede alguma coisa pela internet. O nosso Deus não é obrigado a fazer nada por nós além do que Ele já fez, que Ele também não era obrigado. Jesus fala: eu sou o pão da vida. E aí Ele diz: aquele que vem a mim jamais terá fome. E aí Jesus faz uma conjectura: Moisés alimentou vocês com o pão do céu, mas eu sou o pão que desceu do céu vivo para dar vida a vocês. E quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, Ele está querendo dizer: assim como eu saciei o meu povo no meio do deserto, eu sou capaz de não deixar faltar absolutamente nada para vocês. E aí a gente desespera quando vê que está chegando o fim do mês, as contas de todo começo de mês começam a chegar. Você começa a pensar: meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse cartão que chegou nos 5.000 esse mês? O que eu faço agora que eu tenho que pagar a escola da criança no mês que vem? Tem que comprar 5 materiais diferentes para essa criança que vai para a escola. O que eu faço agora lá na empresa? Que se eu não pagar os funcionários, eles vêm caindo em cima de mim. O eu sou o pão da vida te diz nessa noite: fica tranquilo, eu sou o Deus que sustento, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus que não desamparo. Eu sou o pão da vida também quer dizer, além do alimento carnal, que é o alimento que a gente precisa comer, ele também é o pão vivo que desceu do céu para saciar a fome da nossa alma. E a fome da nossa alma não está nos bens materiais, a fome da nossa alma não está em ter muitos amigos, a fome da nossa alma é em ser reconciliados com Deus. A gente disfarça às vezes, acha que vai ser feliz quando tiver a casa dos sonhos, o carro do ano, a família perfeita. Mas a fome da nossa alma só será saciada em Cristo Jesus, porque a nossa fome é de estarmos religados com o nosso Pai. Jesus então diz: eu sou o pão da vida. Aqui Ele já era suficiente, aqui Ele já não precisava falar mais nada sobre si. Aqui o povo já deveria ter entendido quem Ele era. Mas no capítulo 8, no versículo 12, Ele fala: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo, Ele está querendo dizer que Ele é aquele que veio com a função de trazer, de iluminar o mundo. Porque o mundo antes estava em trevas. Qual era a treva do mundo? O pecado. Qual era a pior agonia do mundo? O pecado. Jesus fala que Ele é a luz do mundo, com a função de iluminar o mundo, tirando todas as trevas e oferecendo a vida verdadeira de comunhão com Deus. A luz ilumina o caminho, a luz direciona o perdido. E é isso que Jesus fala quando Ele diz: eu sou a luz do mundo. Não é qualquer coisa. Ele é a luz do mundo. A luz remete também à purificação. Quem anda no Espírito vive uma vida no Espírito e não anda em trevas. Tudo que precisa ser feito nas trevas é pecado, meu irmão. Se a mensagenzinha sua esposa não pode saber, é pecado. Se o videozinho que você vê lá escondido, ninguém pode descobrir, é pecado. Se os seus negócios tem coisa, tem maracutaia que se alguém descobrir dá ruim para você, é pecado. Se as suas conversas de WhatsApp com a sua melhor amiga, se alguém lê, dá crime para você, é pecado. Se os seus relacionamentos fora da igreja precisam ser escondidos, o pastor, é pecado. Nossa, Tarsis, domingo, não queria ouvir falar de pecado. Precisa procurar outra igreja então para frequentar. Tudo que precisa ser feito na surdina é pecado. E Jesus, como a luz do mundo, Ele vem para nos livrar dos nossos pecados. Uma pessoa que teve um encontro genuíno com Jesus, que vive uma vida na prática do pecado, precisa ter um encontro de novo com Ele. O pecado para nós deve ser encarado como um acidente. Acontece. Eu não planejo pecar.
Eu não desejo pecar, pelo contrário. Toda vez que eu vou para a luz do mundo, que é Jesus, eu percebo quão sujo eu sou, e é nele que eu encontro a purificação. E aí tem gente que dá desculpa, mas a carne é fraca. É fraca, porque você não está cuidando direito do teu espírito. Mas é porque vem uma vontade assim, você não vai entender o que eu estou falando, Tarso. Eu não vou entender mesmo. Mas eu, nesta noite, vim aqui a ordem de Deus, segundo a ordem de Deus, só para te lembrar. Deus deseja que vivamos uma vida de purificação, de santificação, que a Bíblia nos garante que sem ela ninguém verá a Deus. Aí tem gente que anda por aí achando que Deus só quer o nosso coração. Já foi falado aqui várias vezes, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua alma, Deus quer seu espírito e o seu corpo também. Mas eu posso fazer o que eu bem quiser. Pode mesmo, mas convém você fazer tudo o que você quer? Paulo fala sobre isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente quer dar desculpa para Deus. Só que ele fala, eu sou a luz do mundo, e como luz estou aqui para mostrar que você é pecador mesmo, mas a minha graça te alcança dia após dia. E Jesus continua, no capítulo de número 10, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 9. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz isso? Ele está querendo dizer que ele é a única forma de passagem do homem para Deus. Tudo aquilo que acrescentam está fora de Cristo. Jesus não precisa de ajuda para salvar a vida de ninguém. Jesus não precisa de um ritual religioso para salvar a vida de ninguém, desde que essa pessoa passe por ele, que é a porta verdadeira das ovelhas. Muitas vezes a gente acha que por ter o cabelo comprido, Jesus ama mais a gente. A gente acha que porque a gente se veste de um jeito diferente, Jesus ama mais a gente. A gente acha que só porque vem na igreja todo domingo, Jesus ama mais a gente. E tem aqueles que ainda acham que porque vem na terça, na quinta e no domingo, acham que Jesus, você é o queridinho de Deus. Você não é não, meu irmão. Está todo mundo no mesmo nível aqui. O evangelho é aquele que nivela todo mundo. Aqui não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio. Até tem, mas Jesus não vê isso. Jesus não olha para a gente com esse tipo de olhar. Pelo contrário, Jesus, quando olha para a gente, ele nos vê como os filhos de Deus, aqueles que herdarão tudo que temos com ele. E Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Jesus ainda no capítulo 10, no versículo 11, ele fala, eu sou o bom pastor. Como bom pastor, Jesus se revela como um bom pastor que ama as suas ovelhas. Não é esses pastores que tem aí pelo mundo afora, que só quer saber do dinheiro das ovelhas, que só quer saber da lã das ovelhas, que só quer saber do serviço braçal das ovelhas. Não, Jesus é o bom pastor que ama as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome. Olha que privilégio que nós temos. Jesus sabe exatamente qual é o meu e o seu nome. E o melhor de tudo, ele não confunde. Jesus não confunde os nossos nomes. E como um bom pastor, ele nos chama pelos nossos nomes. Jesus, ele é o bom pastor. E quando nós sabemos que ele é o bom pastor, nós não sentimos falta de nada, como o salmista no Salmo 23 fala. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o salmista continua dizendo que ele nos leva a lugar de descanso, a pastos verdejantes. Ele nos leva aonde a nossa alma encontra refrigério. Esse é o bom pastor que eu e você servimos, e que nos chamou desde o ventre da nossa mãe para a sua maravilhosa luz. Esse é o bom pastor que eu estou falando aqui nessa noite. Ele nos leva a lugar de descanso. Enquanto o mundo está falando que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro, Jesus nos leva a lugar que nós podemos descansar. Para algumas pessoas até ofensa ouvir essa palavra descanso, porque a gente vem de um mundo em que a frase que reina é trabalha enquanto eles dormem.
Faça, produza enquanto eles estão improdutivos. Mas a ordem do Senhor para você nessa noite é: descanse em mim, porque eu tenho tudo que você precisa. Eu tenho os relacionamentos que você precisa. Eu tenho a cura para a alma que você precisa. Eu tenho a resposta para a oração que você precisa. Eu tenho salvação para você e a sua casa, que é isso que você precisa. E muitas vezes a gente se esquece que Ele é o nosso bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. A gente já recebeu a prova do amor de Deus em Jesus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5. Deus prova o seu amor por nós quando Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Você teria coragem de entregar um filho seu para morrer por um pecador? Você teria coragem de entregar um filho seu para morrer por alguém que não vale nada? Deus fez isso entregando Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Aí você deve estar pensando: não, eu não sou pecador. A Bíblia fala que aquele que diz que não é pecador já pecou porque é mentiroso. Não tem meio termo. A gente acha que é melhor do que alguém que matou, do que alguém que roubou. A gente acha que é melhor do que alguém que se prostituiu, mas a gente só é melhor porque Jesus nos alcançou com a sua graça. E nós temos a responsabilidade de levar este amor de Cristo a essas pessoas também. Jesus, Ele é o nosso bom pastor, que nos livra da morte, que se entrega à morte no meu e no seu lugar. Jesus é o bom pastor, e a sua palavra nos garante que a sua bondade e a sua misericórdia nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas nessa noite tem palavra de Deus para você. Descansa o teu coração. Ele é o Deus que ouve as tuas orações. Ele é o Deus que está com os ouvidos atentos ao seu clamor. E muitas vezes nós nos esquecemos que Ele é o bom pastor, que cuida de nós nos mínimos detalhes, que cuida de todas as nossas necessidades, mesmo não sendo obrigado. Depois da salvação de Jesus, tudo que vem para nós de bênção e benefício é lucro. É lucro. Porque qual é o tipo de investimento que você tem feito no reino de Deus? Ah, não, eu venho na igreja no domingo. Que bênção. Troféu joinha para você. E o que mais que você faz pelo reino? Para propagar este reino. Ah, não, eu oro na terça-feira aqui com a igreja. Que bênção. Eu venho na quinta-feira para aprender a palavra de Deus. E na sua casa? Não adianta ser uma bênção aqui não, e na sua casa ser só Jesus na sua vida. Não adianta ter palavras de bênção para as pessoas aqui, se na sua casa você não tem capacidade de orar com a sua família. Ontem eu fui confrontado pela minha esposa, abençoada de Deus. Sabe aquela pessoa que Deus usa para lapidar a nossa vida? Ela tem passado por uns momentos de umas crises de sinusite. Já tomou 2 antibióticos, está no 3º antibiótico. Um antibiótico caro que eu falei para ela assim: não sarar, vai ficar no hospital até consertar esse nariz dela. E aí, ontem antes de dormir, ela falou assim: eu estou com uma dor no meu ouvido. Parece que eu não estou ouvindo direito. Já faz uns dias que eu não estou ouvindo direito, estou com dor no meu ouvido. E eu só chamando ela: vamos para a cama, vamos dormir. Eu estava cansado, vamos dormir pelo amor de Deus. Aí já apaguei a luz, falei: vamos para a cama, eu não sei mais nem o que fazer com você. Você quer ir para o hospital? Vamos fazer. O que você quer fazer? Ela falou assim: amor, você ainda não orou por mim. Meus irmãos, ainda bem que estava escuro, que a cara que eu fiz, falei: meu Deus do céu, essa irmã Jéssica, essas horas, ainda me lembrando que eu não estou sendo um bom sacerdote dessa casa. Aquilo entrou com uma apunhalada assim, não foi nem pelas costas, foi bem na frente assim, ó. Ela: você não orou por mim. E se ela tivesse acabado ali, já ia ficar feio para mim. Ela falou assim: você ora por tanta gente. Eu: meu Deus do céu, na igreja você coloca a mão nas pessoas, em mim
Você nem pensou em orar. Falei, pô, agora eu vou orar agora para você. Você vai receber tua cura agora. Se não receber, vai ser, pelo menos a chapuletada vai receber. Aí eu orei por ela. Ela, ó, parece que já está até melhorando. Falei, que bênção. A oração da fé, com fé, pode muito seus efeitos. E a gente às vezes se esquece que a gente tem que ser bênção também dentro da nossa casa. Às vezes a gente se esquece que a gente tem que ter momentos com a nossa família. Não só aqueles que você tem que gritar com a família, vai tomar banho para ir para a igreja. Ou fulano, desce daí, sai da janela, sai do sofá. A gente tem que ter momentos de qualidade com a nossa família. E eu me lembro que eu ouvi, quando eu entendi essa verdade, eu falei assim, meu Deus, a coisa vai apertar para o meu lado. Mas dentro de casa, quem é o pastor da casa somos nós, homens. A gente ouve muito falar de que as mulheres têm que assumir o papel delas, mas nós estamos sendo negligentes com o nosso papel de pastor de dentro de casa. Só vem para a igreja porque a esposa chama. Só lê a Bíblia porque a esposa fala, vamos ficar mais crente. Só ora em casa porque a esposa fala, ó, a gente tem que orar. As coisas estão apertando para o nosso lado. E a gente acha que é normal isso, porque a sociedade lá fora fala que é normal. Mas a Bíblia fala o contrário. Quem é pastor da sua casa é você, meu irmão. E não tem como a gente falar que Jesus é o bom pastor sem lembrar do nosso papel pastoral de dentro de casa. Tem gente que busca cargo dentro da igreja, ele esquece dos cargos que Deus nos deu dentro de casa. Sabe, os seus filhos têm que olhar para você, homem, e ver em você um homem de Deus, um homem que ora. Quantas vezes seus filhos te pegaram orando pela madrugada? Ah, Thales, é careta orar pela madrugada. Tá bom. Quantas vezes seus filhos pegaram você orando antes eles dormirem? Quantas vezes seus filhos te pegaram lendo e estudando a palavra de Deus? E aí depois quer que cresce e vem para a igreja feliz da vida. Quer que cresce amando Jesus como você ama, mas você não ensinou eles a amarem Jesus ainda. Esse é nosso papel, homens. Essa é a nossa responsabilidade como os pastores da nossa casa. Jesus está nos alertando, se você não consegue encontrar exemplo em ninguém, Deus tem um exemplo supremo que é Jesus. Ele é suficiente. Ah, mas eu não consigo ver em ninguém um exemplo de um pastor excepcional. Eu duvido que congregando numa igreja como essa, com os pastores que a gente conhece, eu duvido que você não tem um homem de Deus que falar, eu quero ser igual aquele homem. Se não tiver, vou te apresentar um, Jesus. Olhe para ele, procure ele, leia a palavra. Jesus continua dizendo lá no capítulo 11, no verso 25, que ele é a ressurreição e a vida. Ele recebe a notícia de que Lázaro havia morrido, e todo mundo chega desesperado, esbaforido. Jesus, Lázaro morreu. E agora o que vai acontecer? Jesus fica mais um tempo na cidade que ele estava. Passado 3 dias ele fala, vamos para Betânia. Ele chega, vem as irmãs do morto. É, Jesus, era seu amigo, né? E eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas que seja feita a vontade de Deus. Aí Jesus fala, não, ele vai ressuscitar. Aí Marta fala, eu sei que vai, no grande dia, junto com todos os mortos. Mas a gente queria ele vivo aqui agora. E Jesus fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele fala isso, ele está nos trazendo uma grande verdade, que ele nos ressuscitou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele ressuscitou a nossa alma, nos dando direito à vida eterna. Tem crente que não se alegra mais com essa notícia, mas eu vou repetir, Deus nos deu a vida eterna através de Jesus. E isso deveria nos bastar. Mas nós também temos a esperança de ter uma vida espiritual plena enquanto estivermos aqui na terra, lutando todos os dias contra o pecado, contando sempre com a ajuda de Cristo, porque pela nossa própria força não temos força para vencer o pecado. Pela nossa própria vontade, a nossa carne quer pecar
cada dia mais. E começa aos pouquinhos, quando você vê, você está num lamaçal do pecado, falando, agora ninguém me tira daqui. Mas Jesus te encontra nessa noite para falar, ainda tem solução para você. Eu estou aqui ainda de braços abertos para salvar a tua alma. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é tudo que nós precisamos. E Ele é a ressurreição da nossa esperança de que um dia nós não estaremos aqui, mas nos encontraremos com Ele no céu de glória. E neste momento receberemos novo corpo, novo nome, tudo novo se fará em nós. E essa é a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja não é ter carro do ano. A maior esperança da igreja não é conquistar bens materiais, mas é saber que um dia nos encontraremos com Ele no céu de glória. E lá não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais pecado, porque tudo novo se fará. Aleluia! Essa é a nossa esperança. E quando ele fala para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta, fica tranquila, Lázaro vai ressuscitar, mas eu também vou ressuscitar os mortos espirituais através dessa palavra. E aí Jesus continua no capítulo 14. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele começa o capítulo 14 falando com os discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito. Eu estou indo para o Pai. E aí Tomé pergunta, mas qual o caminho que nós devemos seguir para conseguir também alcançar o Pai, para ir para o Pai? E aí Jesus fala, eu sou o caminho que nos leva direto a Deus. Nós não precisamos de um outro intercessor, porque já temos Jesus entre nós, nos mediando entre nós e Deus. E é por isso que você não pode depender de oração da sua liderança. Você tem que orar. É por isso que você não pode depender de oração de profeta do Pix aí do Facebook. É você que tem que buscar Deus e ouvir Deus através da palavra dele. E é por isso que nós não devemos buscar outro mediador entre nós e Deus, porque Jesus, Ele é o caminho, o único que nos leva a Deus. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade que revela em nós os nossos pecados. E ser confrontado com a verdade não é legal, não é gostoso. Você dobrar o seu joelho para falar com Deus, e aí de repente ter que ouvir da boca de Deus, ó irmãozinho, tá errado aqui, hein? Aí você fala, não, é o diabo querendo me acusar. E às vezes é o Espírito Santo falando com você. A verdade de Deus sendo revelada em nós. Porque todas as vezes que nos encontrarmos com Deus, nós seremos confrontados em alguma parte da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos nessa luta constante contra o pecado. E às vezes a gente escorrega e cai. E é por isso que é tão essencial nós nos relacionarmos com esse Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, o único que nos leva até Deus. Eu sou a verdade que revela em nós os nossos pecados. E eu sou a vida, a verdadeira vida que oferece a todos aqueles que crerem. O mesmo João falando, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus fala, eu sou essa vida que vocês precisam. Eu sou essa vida que você tem buscado. Essa vida que você tem buscado você não vai encontrar nas bebedices por aí. Você não vai encontrar nos vícios por aí. Você vai encontrar em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E aí no capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Jesus fala que Ele é a videira verdadeira porque quando nós estamos nele, nós temos conexão com Deus. Não basta percorrer o caminho que é Jesus até Deus, nós precisamos andar em conexão com esse Deus. E nós só conseguimos nos conectar com Deus se estivermos na videira verdadeira, enxertados na videira verdadeira que é Jesus de Nazaré. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, para que nós tenhamos conexão com Deus.
E aí ele fala: ninguém fora de mim consegue frutificar. Ninguém fora de mim consegue dar os frutos que eu chamei para que dessem. Por isso que eu sou a videira verdadeira. Quando nós estamos conectados na videira verdadeira, que é Jesus, nós temos, além de conexão com Deus, nós temos a possibilidade de frutificar. Deus não nos chamou só para vir aos domingos na igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Deus nos chamou para frutificar, e que esses nossos frutos, eles permaneçam. Deus te chamou para pregar lá no teu trabalho. Deus te chamou para pregar lá na tua casa, no meio da sua parentela que não conhece Ele ainda. E isso são frutos espirituais que Deus quer derramar sobre nós, desde que estejamos conectados na videira verdadeira. Sabe por quê? Quem não está conectado na videira verdadeira perde a utilidade. Todo ramo que estando em mim se desconecta e não dá fruto, o que o lavrador faz? Poda, e não serve para nada além de ser pisado pelos homens e tacado no fogo. O tema da mensagem é: o eu sou é suficiente, porque Jesus é este eu sou, e Ele é suficiente em tudo na nossa vida. Quando nós entendemos essa grande verdade, a gente para de buscar satisfazer a nossa alma em coisas, pessoas, carreira. A nossa alma começa a se satisfazer somente em Jesus, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Glória a Deus. Eu convido você a estar em pé neste momento. Com a autorização do pastor, eu preciso fazer uma oração. Eu convido você a fazer uma autoanálise nesta noite. Como é que está o seu relacionamento com o eu sou, que é suficiente para a sua vida? E eu preciso fazer um único convite nessa noite. Para você que ouviu esta palavra e ainda não tem o eu sou reinando na sua vida, se você hoje quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e sair daqui com a certeza de que nele você encontrará tudo o que você precisa, eu te convido a vir à frente para nós orarmos por você. Enquanto o grupo de louvor vai adorar ao Senhor aqui, eu tenho certeza que Deus vai mover o seu coração, e você tem essa chance de uma vez mais se posicionar em Deus, reconhecendo Ele como o eu sou, que é suficiente em tudo o que você precisa. O eu sou que é suficiente para responder às suas orações. O eu sou que é suficiente para salvar a sua alma do pecado. Se você quer reconhecer este eu sou nessa noite, eu te convido a vir à frente. Eu quero orar por você. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus nessa noite? Reconhecer que Ele é o único, que Ele é suficiente. Nele habita toda a plenitude e tudo que nós precisamos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo está movendo-se no nosso meio. Aleluia. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Eu quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que
grande eu sou. O grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, e ver ossos secos com vida outra vez, em uma só voz, cantando aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou. E o grande eu sou está aqui nessa noite. Que é digno, Só tu és digno, Senhor. e Aleluia. não outro poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou. Que é digno e não há outro poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Grande eu sou. Feche os seus olhos que eu oro agora por você, Senhor. A sua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Nós sabemos que a sua palavra veio de encontro com a necessidade da nossa alma nessa noite. Pai, perdoa-nos dos nossos pecados. Perdoa-nos das vezes, ó Deus, que buscamos satisfazer a nossa alma nos prazeres deste mundo, nas coisas deste mundo. Mas eu te peço agora, ó Deus, santifica-nos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Que não se aparte dos nossos ouvidos a tua palavra, que não se aparte da nossa boca a sua palavra, pois a sua palavra, ela é a única que tem poder de trazer vida. A sua palavra é a única que tem poder de trazer restauração para a nossa alma. Então eu te peço, não nos deixe sair da mesma forma que entramos, mas que nós saiamos daqui nessa noite sabendo que tudo que precisamos está em ti. Tudo que a nossa alma deseja está em ti, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes, ó Pai, que negligenciamos o eu sou. Perdoa-nos pelas vezes que nos esquecemos de que em Jesus temos tudo que precisamos. E nos faça, Senhor, trilhar um novo caminho. Um caminho, ó Deus, em que te agrada. Um caminho em que nós sabemos aonde encontrar, ó Deus, repouso para nossa alma. Um caminho que nós sabemos aonde encontrar descanso, aonde encontrar purificação dos nossos pecados. Não nos deixe esquecer de que o eu sou é suficiente. O eu sou é suficiente em tudo o que nós precisamos. Fica conosco, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus.